Alô, meus queridos, seja bem-vindo ao canal. Se inscreva no canal, compartilha e comente. Ajuda a fortalecer este canal. Ajuda esse canal a ser conhecido, porque através deste canal muitas almas estão se rendendo aos pés do Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Eu tenho uma palavra de Deus, aleluia, especialmente para você. Através desta palavra, através da palavra de Deus, o Espírito Santo vai te colocar de pé. O Espírito Santo vai te fortalecer. O Espírito Santo vai te encher. O Espírito Santo vai te levantar. E você vai entender que você é um escolhido e foi chamado por Deus. Vamos para a Bíblia. Quero fazer menção de um texto, Gênesis capítulo 5, e versículo 24 diz: E andou Enoque com Deus, e não foi visto mais, porquanto Deus para si o tomou. Esta história é uma história muito interessante, é uma história bonita, é uma história cativante, é uma história emocionante, porque é a história de um homem que andou com Deus, um homem que não era semideus, não era um anjo, mas um homem de carne e osso, um homem que foi feito da mesma matéria que eu e você fomos feitos, do pó da terra. Mas um homem que viveu acima da média, um homem que fez história, um homem que se foi, mas até hoje suas histórias são contadas. Ele se foi, mas deixou um legado para nós. E segundo a tradição, que ele escreveu um livro, que colocou seu próprio nome no livro, o livro de Enoque. Está registrado nos livros apócrifos. E segundo a tradição, que Enoque andou com Deus. Oh glória! Andar com Deus é andar com a melhor companhia deste mundo. Andar com Deus é andar com o melhor parceiro, com o melhor amigo, com o melhor confidente deste mundo. E quando nós andamos com Deus, colhemos frutos, usufruímos da presença agradável do Senhor. Glória a Deus. Mas quando nós também deixamos de andar com Deus, sofremos as consequências quando deixamos de andar com Deus. A Bíblia diz que Enoque é descendente de Adão. Adão andou com Deus até um certo tempo, até um certo momento. Mas a Bíblia diz que Adão deixou de andar com Deus quando pecou contra a autoridade de Deus. Quando Deus autorizou para ele não fazer e ele fez. Então Adão pecou contra a autoridade de Deus. E quando ele pecou, ele deixou de andar com Deus. Aleluia! E quando deixamos de andar com Deus, sofremos as consequências. Aleluia, Adão sofreu várias consequências. Eu apenas quero citar algumas consequências que Adão sofreu. A primeira consequência que Adão sofreu quando deixou de andar com Deus, aleluia, ele morreu espiritualmente. Ele se viu nu. E segundo a tradição, ele teve vergonha e se escondeu. É o que acontece quando o homem deixa de caminhar com Deus. Quando ele deixa de andar com Deus, ele perde suas vestes espirituais. Quando ele deixa de andar com Deus, ele morre espiritual, porque o pecado entra. E quando o pecado entra, o Espírito Santo sai, e essa pessoa morre espiritualmente. A segunda consequência que Adão sofreu
ele perdeu a presença de Deus. Deus, depois que Adão deixou de andar com Deus, Deus nunca mais falou com Adão. Deus nunca mais conversou com Adão de cara a cara. E a Bíblia diz que ele perdeu a presença de Deus. É assim que acontece. Quando nós deixamos de andar com Deus, também perdemos a presença de Deus. O Deus se afasta, porque está escrito na palavra, está escrito na Bíblia que os vossos pecados faz divisão entre vós e o vosso Deus. O pecado afasta o homem de Deus, e então o homem deixa de andar com Deus. A terceira consequência que Adão sofreu quando deixou de andar com Deus, a Bíblia diz que ele perdeu o jardim. Ele foi expulso do jardim, perdeu o direito de morar no jardim. Assim acontece com alguém quando deixou de andar com Deus. Ele perdeu o direito não de morar no jardim, mas de morar no paraíso, de morar nos céus com o Senhor, porque ele deixou de andar com Deus. Adão deixou de andar com Deus e foi expulso do paraíso. Foi expulso do jardim, e fora do jardim Adão teve filhos. E segundo a Bíblia, que Abel, filho de Adão, foi assassinado por Caim. E Caim tornou-se um fugitivo, um forasteiro, porque o sangue de Abel clamava diante de Deus por justiça, e Adão se tornou um fugitivo. E a Bíblia diz que com o passar do tempo, Adão também morreu biologicamente, porque deixou de andar com Deus. Aqui é uma palavra, irmão, interessante, uma palavra forte. Quando deixamos de andar com Deus, sofremos as consequências. Quem não se lembra do rei Ezequias, um rei conhecido, um rei muito famoso, um rei que andou com Deus, um rei que consultava a Deus, que buscava a direção em Deus, a orientação de Deus. E a Bíblia diz que quando Deus colocou ele, aleluia, quando Deus ungiu ele como rei, ele deixou de andar com Deus. E quando ele deixou de andar com Deus, a Bíblia diz que ele ficou enfermo, e aquela enfermidade levaria o rei à morte, e o rei não sabia porque estava enfermo. Aleluia. Quantas pessoas, quantos homens, quantas mulheres que estão em nossos meios enfermos e não sabem por que estão enfermos. Aleluia. Às vezes estão enfermos porque deixaram de andar com Deus. Porque quando andamos com Deus, temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos brinda, o Espírito Santo nos dá blindagem contra as obras de bruxaria, contra os espíritos malignos, contra os espíritos de enfermidade. O Espírito de Deus nos brinda. Mas quando deixamos de andar com Deus, o Espírito Santo saiu, então ficou uma brecha, então o espírito da enfermidade entrou e atingiu, e aquela pessoa ficou enferma, está enferma, e não sabe por que está enfermo. Certamente está enfermo porque deixou de andar com Deus, porque doença é diferente de enfermidade. Doença é natural do corpo, mas enfermidade é causada por um espírito maligno, um espírito de enfermidade. E o espírito maligno só pode tocar em alguém quando ele deixou de andar com Deus, quando ele deixou de caminhar com o Senhor. Então o espírito maligno, ele tem a autoridade de tocar naquela pessoa. Mas quando a pessoa está andando com Deus, quando a pessoa está caminhando com Deus, ele não tem autoridade de tocar naquele homem, naquela mulher. Então veja só, voltando para a mensagem, o rei Ezequias agora estava enfermo e não sabia por que estava enfermo.
Mas a Bíblia diz que Deus desceu até onde estava o profeta Isaías e disse: profeta, levanta-te e vai até a casa do rei e leva um recado para o rei. E a Bíblia diz que o profeta Isaías se levantou, recebeu a mensagem do Senhor e levou para o rei. E quando ele chegou no palácio, receberam o profeta, e o profeta entrou e foi até ao quarto onde o rei estava acamado, onde ele estava debilitado, onde ele estava inválido. E naquele momento o profeta disse: rei, eu trago um recado do Senhor para ti, ó rei. E o rei naquele momento disse: estou aqui, diga, eu estou ouvindo. Então o profeta disse: olha, Deus mandou te dizer, coloca a tua casa em ordem, senão tu vai morrer. Aleluia. Agora o rei entendeu por que ele estava enfermo. Estava enfermo porque a casa dele estava em desordem, a vida dele estava desarrumada, a vida dele não estava desconcertada diante de Deus. E por esse motivo ele estava enfermo. Mas o profeta vem e diz: rei, Deus manda tu colocar a tua casa em ordem, porque senão tu vai morrer. Aleluia. Agora veja só, a Bíblia diz que o profeta vai embora, e agora o rei se levantou, e o rei se encostou na parede, dobrou o joelho, colocou o rosto na parede, e ele começou a chorar naquele momento. Ele se humilhou, ele se quebrantou, e naquele momento ele gritou: Deus, me perdoa, Deus me restaura, me renova. E ele disse: Deus, lembra-te de mim, lembra que um dia eu andei e fiz o que era reto diante dos teus olhos. Olha o que ele diz primeiramente, ele diz: Senhor, lembra-te de mim. Como se o Senhor sofresse de Alzheimer. Não foi o Senhor que tinha esquecido do rei, mas o rei que tinha esquecido do Senhor. Aqui, irmão, eu aprendo que não é Deus que se esquece do homem, mas é o homem que esquece de Deus. Não é Deus que se afasta do homem, mas é o homem que se afasta de Deus. Não é Deus que deixou de falar com o homem, mas é o homem que deixou de falar com Deus. Porque o homem agora já não tem mais tempo para Deus, já não tem tempo para orar, já não tem tempo para ler Bíblia, já não tem tempo, aleluia, para fazer um sacrifício, aleluia. Agora, aleluia, está ocupado com seus afazeres, está ocupado com os seus trabalhos, com os seus negócios, e agora ele esqueceu de Deus, e agora ele diz: Deus, lembra de mim. Achou que Deus sofresse de Alzheimer, como se Deus tivesse esquecido dele, e Deus não esqueceu dele, porque foi Deus que mandou o profeta ir na casa dele. Não foi ele que chamou o profeta para vir até onde ele estava, mas foi Deus que desceu, aleluia, enviou o profeta e disse: vai até o rei Ezequias e leva a minha palavra para ele. Aleluia. Aqui é uma palavra, irmão, aqui eu aprendo que Deus não esquece de ninguém, Deus não esquece de você, Deus não esquece, aleluia, do homem. Somos nós que esquecemos de Deus, somos nós que viramos a costa para Deus, somos nós, aleluia, que passamos à frente de Deus. Não é Deus que se esquece de nós, somos nós que somos ingratos, somos nós que somos desobedientes, rebeldes. Mas Deus, Ele é fiel, Deus, Ele é justo e Ele é santo. Voltando para o texto, o rei Ezequias agora diz: lembra que um dia eu andei na tua presença e fiz o que era reto aos teus olhos. Andei, a conjugação do verbo andei, passado. Andei e hoje já não ando mais. Fiz o que era reto a teus olhos, mas hoje já não faço mais.
passado. Quantas pessoas hoje, aleluia, estão apenas vivendo do passado, estão dizendo lá atrás, lá no começo, eu era mais ativo, eu orava mais, eu era cheio do Espírito Santo, eu pregava a palavra de Deus com unção, com autoridade, eu orava e o Senhor curava, eu evangelizava e as almas se rendiam aos pés do Senhor. E você pergunta e hoje ele responde: sua misericórdia de Deus. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você, irmão. O Senhor manda te dizer que o importante não é ter andado com Deus, o importante é estar andando agora com Deus. Porque o melhor das coisas não é quando começa, mas sim quando finda. Mas o Senhor, Ele te convida para andar com Ele. Segundo a Bíblia, voltando para a mensagem, segundo a Bíblia, que o rei agora se humilhou, o rei agora se quebrantou, o rei agora pediu perdão, o rei chorou, o rei implorou pelo perdão do Senhor e disse: Deus, agora me renova, me restaura, me restitui, me enche novamente, me levanta, me fortalece, me enche do teu Espírito Santo, me dá uma nova visão. E a Bíblia diz que o rei chorou, se quebrantou, com o coração contrito, e derramou muitas lágrimas naquele momento. E segundo a tradição, que Deus, quando o profeta está chegando em sua casa, Deus desceu novamente e falou com o profeta Isaías e disse: volta novamente, vai agora ao encontro do rei e fala para ele tudo o que eu vou te falar. E agora o profeta novamente recebeu a palavra do Senhor, a mensagem, e foi ao encontro do rei. E quando chegou ali, com certeza o rei ainda estava chorando, com certeza o rei ainda naquele momento estava, aleluia, estava prostrado. Aí o profeta diz agora: rei, eu trago novamente um recado do Senhor. E o rei naquele momento disse: diga, eu estou aqui, eu estou ouvindo. O profeta disse: Deus manda te dizer que Ele ouviu a tua oração, e Ele viu as tuas lágrimas, e você não vai morrer. Deus vai te acrescentar mais 15 anos de vida, e vai te curar desta enfermidade, Ele vai te sarar. Ó irmão, Deus espera que nós reconhecemos que somos frágeis. Deus espera que reconheçamos, aleluia, que nós somos pequenos e Ele é grande. Deus espera que nós reconhecemos que somos vasos e Ele é o oleiro. Deus espera que reconheçamos que somos servos e Ele é o Senhor. Deus espera que reconheçamos que somos filhos e Ele é Pai. Deus espera, irmão, que reconheçamos que sem Ele nada podemos fazer. Aleluia, glória a Deus. Então o rei foi curado. Voltando para o texto, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Quem acostumou-se a andar com Deus não dá um passo sequer quando percebe que Deus não está do seu lado. Aleluia, não arreda o pé dali quando percebe que Deus não está com ele. A Bíblia diz que Moisés, um dia Deus falou com Moisés, disse: Moisés, pega o teu povo, o povo que tu tirou da terra do Egito, e sobe com eles daqui. Moisés naquele momento se humilhou diante de Deus, se quebrantou e disse: Senhor, eu não irei daqui, aleluia, se o Senhor não for comigo. Eu não irei a lugar algum se o Senhor não ir comigo. Sabe o que é isso, irmão? Dependência. Dependência de Deus. Quem é dependente de Deus não arreda o pé, não passa diante do Senhor,
não desobedece a ordem de Deus, não desobedece a palavra do Senhor. Dependente, aleluia, depender de Deus e dizer: Deus, eu não posso, mas Tu pode. Eu não faço, mas Tu faz. Eu não sou, mas Tu é. Aleluia, a dependência e dizer: Deus, se Você não estiver comigo, eu não vou vencer. Se Você não for comigo, eu não chegarei em lugar algum. Se Você não estiver do meu lado, e se Você sair da minha vida, e se Você se afastar de mim, eu morrerei. Dependência, irmão. Moisés era dependente de Deus. E aqui eu aprendo quem é dependente de Deus não consegue andar sozinho. Aleluia. Segundo Margaret Fishbaker Poe escreveu no seu diário a história de um homem que sonhou que estava na praia andando com Deus. E ele andando na praia com o Senhor, e naquele momento ele olhou e viu que havia 2 pás de pegadas deixados na areia. E ele entendeu que um par de pegadas era seu e o outro par de pegadas era do Senhor. E naquele momento, ele caminhando com o Senhor, ele andando com Deus, caminhando na praia com Deus, ele olhou para os céus. Naquele momento ele contemplou sua jornada aqui na terra, e a cada passo do caminho que ele dava, o Senhor era com ele. A cada passo que ele dava no caminho, o Senhor estava do lado dele. Mas ele se viu no momento tão difícil da sua vida, no momento mais complicado da sua vida. Quando ele estava passando por aquele momento, ele olhou e já não viu 2 par de pegadas deixado na areia. Ele viu apenas um par de pegadas deixado na areia. E naquele momento ele se desesperou. Ele clamou naquele momento. Ele começou a dizer: Senhor, eu não entendo, meu Senhor, por que no momento mais difícil, por que no momento mais complicado da minha vida, o Senhor me deixou, o Senhor me deixaste. Aleluia. Isso aqui, irmão, é o lamento daquele que anda com Deus. É o lamento daquele que acostumou-se a andar com Deus. Quando percebe algo estranho, quando percebe que o Senhor se afastou dele, ele implora, ele não fica calado, ele não fica parado, ele se lança de joelho, ele ora, ele clama, ele chora. Ele implora pela presença de Deus e pela companhia do Senhor. Aleluia. E naquele momento ele começou a clamar e dizer: Senhor, eu não entendo, meu Senhor, eu não entendo por que nesse momento mais difícil, por que nesse momento mais complicado da minha vida eu precisava do Senhor e o Senhor me deixaste. E o Senhor respondeu para aquele homem, segundo Margarete, que escreveu no seu diário, que o Senhor respondeu para aquele homem e disse: não, eu não te deixei, eu não te abandonei. Aleluia. Assim o Senhor está dizendo para você, meu amigo, assim o Senhor está dizendo para você, meu irmão, que está ouvindo esta mensagem, que está do outro lado. O Senhor está dizendo para você: eu não te deixei, eu não te larguei. O Senhor não é injusto. Ele não coloca o homem no vale e deixa o homem sozinho no vale, mas Ele passa com o homem pelo vale. O Senhor não coloca o homem na prova e deixa ele sozinho na prova, não. O Senhor coloca o homem na prova, mas tira da prova, e depois da prova Ele abençoa, porque Deus é justo, Deus é santo, Deus é poderoso. Ele não te abandonou, Ele não te deixou. E aquele homem questionou, e o Senhor disse: não, eu não te deixei, eu não te abandonei,
Porque no momento mais difícil, porque no momento mais complicado da tua vida, quando você não tinha força para andar, então eu te carreguei nos meus braços, eu te carreguei no colo, como um pai carrega um filho no colo, como um pai embala um filho no colo, eu te carreguei no colo, eu te consolei, eu te consolava. Oh glória, Labassuba e Candaraia, eu te carreguei no colo. Talvez, meu irmão, você não entenda, talvez você não está compreendendo. No momento mais difícil da sua vida, no momento mais complicado da sua vida, o Senhor tem te carregado nos braços, o Senhor tem te carregado no colo. Quando você diz não tenho força, o Senhor diz, aleluia, eu te carrego, eu te levo, aleluia. Mas sozinho Ele não te deixa. E naquele momento o Senhor disse, porque aquele par de pegadas na areia não era seu, mas aquele par de pegada era meu. E nesse momento difícil, eu te carreguei no colo, eu te carreguei nos braços. Quem não se lembra da parábola do bom samaritano, que Jesus falou, contou a história, dizendo que um homem estava caído no caminho, estava ferido, e não tinha força de se levantar, não tinha força de caminhar. E aqueles que passaram por ele, passou por ele o sacerdote, passou por ele o levita e não ajudou. Mas a Bíblia diz que o samaritano passou por aquele homem, levantou aquele homem, pegou ele pelos braços, colocou no colo, curou as feridas dele e levou ele para Jerusalém. E ali, aleluia, colocou ele numa hospedagem, aleluia, numa hospedaria, e ali cuidou das feridas daquele homem. Assim é Deus, meu irmão. Assim é Deus, faz comigo e faz com você. Quando você não pode caminhar devido às feridas que te causaram, devido, aleluia, os ferimentos, você não tem força, Deus diz assim, eu te carrego nos braços, eu te carrego no colo, mas ferido no caminho você não fica, sozinho você não está, aleluia. Voltando para o texto, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus, aleluia. Ele andou com Deus, ele fez o que Adão não fez, ele fez o que Caim não fez, ele fez o que Abel não fez. A Bíblia diz que ele andou com Deus, ele agradou a Deus, e a Bíblia diz que a morte não conseguiu matar Enoque, porque a morte matou Adão, a morte matou Caim, matou Abel, matou Sete, filho de Adão. Mas a Bíblia diz que a morte não conseguiu matar Enoque, porque Enoque andava com Deus. E um dia Enoque andando nesse mundo, segundo a tradição, já velhinho, cansado, aleluia, avançado em idade, com a vista escurecida, Deus olhou e viu que ele era justo, que ele era fiel. E Deus olhou do céu para baixo e disse: venha para cá, Enoque, meu amigo, venha morar comigo, porque aqui eu tenho um lugar especial, eu tenho um lugar melhor. E a Bíblia diz que Deus o levou Enoque. Enoque não morreu, a morte não conseguiu matar Enoque, porque ele andava com Deus. Aí, irmão, é interessante, o quanto é interessante andarmos com Deus, o quanto é importante andar com o Senhor. Eu sei que um dia, eu e você, irmãos, aleluia, nossa esperança que andamos com Deus é de não provar a morte, mas um dia ver os céus se abrindo, e Jesus descendo com os santos anjos, e ali na nuvem, Jesus ali com seus anjos, e os anjos ali tocando ali o seu instrumento, a trombeta. E quando a trombeta tocar, aleluia, Jesus virá a esta terra para nos arrebatar, porque Enoque
é um tipo de igreja. Na tipologia, ele é um tipo de igreja, assim como Enoque foi arrebatado, nós também seremos arrebatados, seremos levados ao céu e ficaremos com o Senhor para sempre, e ali estaremos com Ele para todo sempre.